Bem, meus amigos, nós já estamos de volta, agora sim, com o segundo bloco do programa Pegando Fogo, o seu programa de final de noite na sua NET Chapecó. E nós temos, conforme nós havíamos combinado com vocês, amigos telespectadores, nesse segundo bloco, o doutor Milton Sander, presidente em exercício do PPB de Chapecó. Boa noite, Milton, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, o prazer é nosso e eu espero, mais uma vez, poder contribuir com a classe política, porque o assunto é eminentemente político, nesse debate, nessa entrevista. É a maior satisfação que eu compareço novamente aqui. Nós estamos no programa Pegando Fogo desta semana, falando sobre a pesquisa divulgada no Jornal da Cidade desta semana em Chapecó, pesquisa essa sobre os possíveis candidatos a deputado estadual, federal, governador e presidente da República. Milton, nós vamos começar falando sobre o percentual de votos que teria hoje em Chapecó, se as eleições fossem hoje, o presidente do PPB, o Esperidião Amin, que hoje ele teria 52,8% dos percentuais dos votos dos chapecoenses. Qual a sua análise em relação a esse percentual, que é o mais alto da pesquisa? Olha, essa pesquisa realizada por um instituto aqui de Chapecó, um instituto confiável, né? Ela bate no seu final com os números de outras pesquisas que foram realizadas recentemente, inclusive uma delas pela Perfil no jornal A Notícia, e aonde o Esperidião está com 50% a mais. Agora existe um ditado, doutor Leandro, de que pesquisa é pesquisa e eleição é eleição. Assim como quem também sempre fica satisfeito quando está com um número positivo nas pesquisas, como é o caso do Esperidião, gosta da pesquisa. E quem está inferiorizado na pesquisa não gosta, ou acha defeito da pesquisa, assim por diante. Isso sempre foi assim e sempre vai ser assim. Mas, de qualquer forma, na condição de presidente de exercício do meu partido aqui em Chapecó, que é o partido do Esperidião Amin, nós ficamos extremamente satisfeitos com esse índice. É um índice que dá mais coragem, mais vontade aos companheiros, aos nossos diretórios municipais de todo o estado, aos vereadores, aos simpatizantes, para que nós possamos retomar o governo nas eleições do ano que vem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Esperidião é o nosso melhor candidato. Ele deixou em aberto na proposta junto ao nosso partido a nível regional, do qual eu sou o segundo vice-presidente para a região oeste. Ele deixou no mês de julho muito claro de que a candidatura a vice-governador e a candidatura ao Senado, que também é uma candidatura majoritária, elas permanecem em aberto até o mês de março ou abril para eventuais composições, porque é do nosso desejo, embora os índices do Esperidião de ganhar sozinho a eleição no primeiro turno, segundo as pesquisas, é nosso desejo, é diretriz partidária do nosso diretório regional do Estado de Santa Catarina, de que nós procuremos uma aliança ainda no primeiro turno com outro partido. O que acontece, Milton, na sua análise pessoal, que o atual governador do estado, Paulo Afonso, tem um índice de 15 pontos percentuais, 15,7 ou quase 16 pontos percentuais, e devido a todo esse desgaste sofrido com a questão do impeachment, mesmo assim ele é o segundo colocado. O que o senhor atribui isso? Não, em primeiro lugar que muitos dos pesquisados às vezes não acompanham o desenrolar de uma administração. Aliás, uma boa parte da população, ela só vai acompanhar no final, próximo às eleições. Então, o governador, como qualquer autoridade investida no Poder Executivo, ela é notícia permanente, ela é notícia todos os dias, é notícia na televisão, no rádio, no jornal, assim por diante. Então, aquele nome, no caso do governador Paulo Afonso, é um nome que está na cabeça do eleitor, mesmo aquele que não acompanha a administração. Mas eu me lembro bem que nas eleições de 94, quando eu concorri a vice da Ângela, o Paulo Afonso iniciou com 20%, a Ângela com 18%, e depois ele acabou ganhando a eleição. Por isso que eu disse que eleição é eleição e pesquisa é pesquisa. Agora, não é por nada que o PMDB em Santa Catarina, nós vimos nos jornais dessa semana e os noticiários, está procurando um outro candidato, porque com tudo que foi feito, com tudo que aconteceu na questão da ponte, na questão das letras e assim por diante, o próprio PMDB sente que o Paulo Afonso não ganha a eleição, e por isso que estão procurando uma outra alternativa
desde já, segundo me referi, todos os noticiários dessa semana. O terceiro colocado dessa pesquisa ao governo do Estado seria já o tradicional político de Santa Catarina, do PFL, Jorge Bornhausen, com 7,6 pontos na pesquisa. E nós temos Milton Mendes, do PT, com 2,8, tá atrás do Coruja, que é o candidato do PDT. O que isso demonstra? O PT ganhou eleições no Estado e cidades principais, como é o caso de Blumenau, de Chapecó. E por que o candidato deles tem um índice tão baixo, na sua opinião particular? Não, eu acho que o caso do candidato já declarado, o deputado Milton Mendes, do PT, ele é um candidato pouco conhecido no Estado. Ele é conhecido na região sul, onde foi um sindicalista e foi vereador, me parece, agora é deputado federal. Fora a área da região sul, que representa apenas 1/4 do nosso eleitorado, ele não é conhecido. Então, até a pesquisa, por isso eu disse, ela está correta, porque confere, inclusive, com o que deu em outras pesquisas, de que o PT estaria agora em último lugar. E o fato de ter ganho a eleição municipal em Blumenau e Chapecó, eu quero dizer que eu acho que vai atrapalhar, inclusive, a eleição do PT, porque, especialmente... Esses números podem ser um reflexo da administração? Exatamente. Você vê hoje, se fizer uma pesquisa aqui em Chapecó, o PT jamais se elegeria. Ele ficaria em último lugar, dada a administração, os desacertos e até algumas coisas mais, que inclusive foi motivo de uma CPI, que há muitos anos não acontecia em Chapecó. Nós temos hoje uma CPI de muita gravidade, de muita importância e de muitos desdobramentos. Então, eu acho que o Milton Mendes até gostaria de não ter nenhuma prefeitura de porte, especialmente a de Chapecó, no comando do PT, porque do jeito que vai indo, o PT de Chapecó, a administração do PT de Chapecó, vai atrapalhar a candidatura dele. Ok, vamos passar para o âmbito nacional da pesquisa. Nós estamos conversando com o Dr. Milton Sander sobre a pesquisa divulgada no Jornal da Cidade da semana em Chapecó. Dr. Milton, o PPB já abriu a sua intenção de apoiar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso a nível nacional. E em Chapecó, se as eleições fossem hoje, Fernando Henrique obteria hoje 21% de intenção dos votos dos chapecoenses e seria o primeiro colocado, ou seja, seria reeleito em Chapecó. Em segundo lugar, nós teríamos aqui o Brizola, que é um reduto natural do PDT nessa região sul. A sua análise dos números a presidente da República? Primeiro eu quero fazer um registro da questão do nosso apoio a nível nacional à candidatura à reeleição do atual presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu estive no dia 11 na Convenção Nacional do Partido em Brasília e nós lá decidimos, em função de que os dois grandes líderes com grande densidade de voto a nível nacional pretendem concorrer a governos estaduais, que é o Maluf em São Paulo e o Espiridião em Santa Catarina, de que nós não teremos candidato à presidência no próximo ano. E decidimos também, por grande maioria, foram 540 e poucos votos contra meia dúzia de abstenções, não houve nenhum voto contra, e decidimos de apoiar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, a partir de agora, nós estamos também, além de trabalhar pelo Espiridião a mim, pela sua eleição, estamos já trabalhando pela eleição, a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque imaginamos que esse seja o melhor caminho para o Brasil, com todas as críticas que se pode fazer ao presidente, mas a conjuntura internacional, ela está praticamente sufocando os países emergentes, como o Brasil, Argentina, México, e se não houver uma continuidade, se não houver um apoio maciço da comunidade, especialmente um apoio no próximo Congresso, que vai ser eleito o ano que vem, dos deputados e senadores, o Brasil não vai sair do atoleiro. Então, nós pensando no Brasil e não no nosso partido, nós decidimos desde já, o primeiro partido, além do PSDB, que é o partido, claro, do presidente, o primeiro partido que decidiu que vai apoiar o presidente Fernando Henrique Cardoso tentando sua reeleição. Esse é o seu programa Pegando Fogo, o seu programa de final de noite na sua NET Chapecó. Nós estamos conversando com o Dr. Milton Sander, presidente em exercício do PPB de Chapecó. Daqui a pouquinho nós vamos abordar alguns temas, como por exemplo a saída do vereador Balbinotti do PPB e também a nota que o PPB está distribuindo à imprensa no que diz respeito ao aumento do IPTU, o qual o PPB julga um absurdo. Mas nós estamos ainda relacionados à pesquisa do Jornal da Cidade. O PT foi relacionado nessa pesquisa
a deputados federais com 2 candidatos, mas foi um erro, creio que foi um erro da empresa, porque o Nemésio não faz parte do PT, mas sim do PPS, mas na mesma frente popular que aí está. Hoje, a deputados federais, o Zay, que é o atual deputado estadual do PT, teria 11,3% dos votos, e Nemésio, que é o vice-prefeito, teria 22%, um pouco mais de 22%. O que isso reflete? Reflete que o deputado estadual do PT não está contentando e que o vice-prefeito, de uma certa forma, está se valorizando da má administração do PT? Provavelmente é isso. Eu acho que a pesquisa está correta, né? O Nemésio tem se salvado nesse baralho que é a administração, ele tem até ficado alheio, portanto não está tendo desgaste. Então, condição de vice-prefeito, ele saiu recentemente de uma eleição majoritária, prefeito, ele está muito presente na cabeça do eleitor. Eu acho que está muito correto. E na questão do deputado Pedro Zay, eu conheço alguns trabalhos dele, ele recém assumiu, eu acho que ainda tem que dar um tempo para se fazer um julgamento, porque é a primeira experiência que ele tem na Assembleia Legislativa. Eu não seria, embora adversário dele, adversário político, não seria assim, injusto de já dizer que ele não está fazendo nada, porque no Legislativo, às vezes leva um tempo inteiro, de um mandato inteiro, para poder aparecer o trabalho do deputado, que é diferente do Executivo. No Executivo, já nos primeiros meses, você vê se o cidadão é do ramo, se ele tem queda para ser prefeito, ou se ele enganou a população, ou se ele só passou a conversa na população, que é mais ou menos o que está acontecendo em Chapecó. Milton, depois nós vamos chegar no PPB, no que diz respeito ao deputado federal, que é o que entra a sua área, a pesquisa foi feita em relação ao seu nome também, mas dentro do PT, seria mais fácil ter como adversário político a deputado federal o Zay ou o Nemésio? Não, o eleitorado tanto do Nemésio do Zay provavelmente não vota no Milton Sander nunca, ou dificilmente. Então eu não tenho essa preocupação. Eu vou buscar os votos do PPB, do meu partido, que tem um número grande de votos, é o maior partido aqui em Chapecó, e vou buscar o voto dos indecisos, os votos que já são do PMDB, os votos que já são do PT, especialmente porque o PT é mais disciplinado, é um partido, o eleitor é mais disciplinado, ele vota quase que cegamente, seja quem for o candidato. Esses eu não vou perder tempo, embora se eu receber a confiança do voto de um petista, eu receberia com muito bom grado e sei que não envergonharia a nenhum petista no exercício de qualquer cargo, seja majoritário ou seja proporcional. Rapidamente, nós vamos passar aos candidatos do PFL. Hoje nós temos Joaquim Lemos, Caramuri e Varela. Nós percebemos que o Varela tem 17,1% e o segundo colocado seria o ex-deputado Joaquim Lemos com 10,7%. Isso demonstra o quê? Que Varela estava na mídia nas últimas eleições à Prefeitura de Chapecó e ele se beneficiou com isso? Ou o Varela realmente seria um dos nomes mais fortes do PFL, na sua opinião? Não, na minha opinião, indiscutivelmente, ele é um nome mais forte. Eu acho que ele tem um crédito junto ao partido. Se é alguém que tem que ter o direito de escolher se quer ser candidato a estadual ou candidato a federal do PFL em Chapecó, é o Varela. Por quê? Por que ele tem crédito? Porque ele colocou o nome dele numa eleição difícil, praticamente já antecipadamente perdida, deixou de concorrer a vereador, que foi na outra eleição o vereador mais votado, provavelmente repetiria esse índice na eleição, se ele fosse candidato a vereador, deixou de uma eleição certa para vereador para se sacrificar pelo partido. Então, eu acho que a pesquisa até faz justiça com o Varela. E na questão do Joaquim Lemos, ele está se apresentando praticamente, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, como um candidato Copa do Mundo. Faz 4 anos que ele não aparece na região. Agora que está se aproximando das eleições e que nós temos visto ele de vez em quando por aí. Então, eu acho a pesquisa amplamente correta, né, sobre todos os aspectos. Quero cumprimentar o Lanzini até por esse extrato que ele conseguiu fazer para nós, os partidos, para uma análise dos nossos partidos. E eu acho que é por aí que os partidos devem se basear, numa pesquisa séria, uma pesquisa isenta. Quem não gostar da pesquisa, que não goste, mas depois não se arrependa de que não foi alertado, que o caminho e o norte do partido, os nomes que o partido deve escolher, sejam aqueles. Então, na minha opinião, o pole position, o candidato mais forte do PFL hoje, para qualquer cargo, é o Antônio Varela do Nascimento.
Doutor Milton Sandler, nós chegamos ao PDT, que foi o partido coligado junto ao PPB, ao PTB nas últimas eleições, e nós temos um quadro muito interessante que é o seguinte: Gilberto Aydoux, que foi seu candidato a vice-prefeito na sua chapa, teria hoje 32 pontos percentuais dentro do PDT, dos candidatos do PDT, superando o atual deputado estadual Décio Quinop, que tem apenas 7,1. Deputado federal. Deputado federal, desculpe. Isso demonstra o quê? Demonstra que Sandler e Aydoux foram uma chapa vencedora mesmo não conseguindo chegar à prefeitura e trouxeram isso junto para essa pesquisa? Não, é evidente. O Aydoux fez um trabalho de comunicação, ele que era praticamente desconhecido do eleitor, muito importante e muito positivo, né? Nos nossos programas de televisões, nos nossos comícios, nas entrevistas, nos debates, o Aydoux mostrou, embora um jovem empresário, quer dizer, primeira vez que disputou uma eleição, ele tem queda para a política, tem jeito para a política e sabe se comunicar muito bem. Então é um resultado amplamente natural de que um ano e pouco depois de uma eleição onde ele participou com toda a intensidade na condição de candidato a vice, de que ele seja o preferido dentro do partido dele. Até porque na convenção que escolheu o meu vice, uma memorável convenção, ele suplantou o então candidato, né, praticamente preferencial, que tem também um grande trabalho no PDT, o Guy Pereira, e ele foi escolhido em convenção do PDT, ganhou do Guy Pereira, e então eu acho que essa pesquisa, mais uma vez, está correta nesse aspecto, porque vem demonstrar a coerência política do eleitor em julgar que ele deva ser o representante, se não agora, quem sabe nas eleições municipais do ano 2000, o representante do PDT. Eu digo do ano 2000 porque, pelas informações que eu tenho, o Guy Pereira já tem um leque de diretórios, além de Chapecó, mas fora de Chapecó, que são necessários para uma eleição viável, apoiando o seu nome, coisa que não acontece com o Aydoux. O Aydoux tem uma grande preferência localizada aqui em Chapecó. E até onde eu sei, o Aydoux não tem interesse nessas eleições de concorrer nem a estadual e nem a federal. Mas acho perfeitamente correta essa pesquisa e fico muito satisfeito de que o meu vice tem mais preferência do que até o vice do Fritz de hoje. Quer dizer, passado o ano da eleição, nós que perdemos a eleição, o meu vice tem 32% de preferência e o vice do Fritz tem apenas 22%. Chegamos ao PPB, que é o partido do Milton Sandler, do senhor Milton Sandler. Nós temos aqui dois confrontos, que seria o deputado federal Hugo Bill, do PPB, que hoje teria 17,1%, e Milton Sandler disparado na frente com 52,6 pontos percentuais. Milton, o que isso demonstra? Demonstra que o Hugo Bill não está fazendo um bom trabalho, demonstra que realmente o PPB está rachado no que diz respeito a um nome único para deputado federal em Chapecó. Não, quem conhece a história das eleições do Hugo Bill, que é a quarta eleição consecutiva que ele teve sucesso, 2 para estadual e 2 para federal, o Hugo Bill nunca fez uma grande votação em Chapecó. Né? Ele nunca passou de 15%, por aí, no máximo 20%, mesmo concorrendo sozinho. Se não me engano, na última eleição fez 8 mil votos em Chapecó. Representaria 10%, 12% do eleitorado. E é mais ou menos o eleitorado cativo do Hugo Bill. Agora, o Hugo Bill tem uma candidatura muito bem encaminhada de novo, porque ele foi votado como deputado federal em praticamente todos os municípios do estado, com mais densidade, claro, aqui no oeste. Então, eu não vejo nenhum tipo de disputa, até porque eu acho que o Hugo Bill está fazendo um grande trabalho, ele deve ser reconduzido à Câmara Federal pelo trabalho dele, e acho que também eu não atrapalho se eventualmente for candidato, porque o eleitorado do Milton Sandler é um eleitorado diferente. Eu tenho até dito que o Milton Sandler, sendo candidato em Chapecó ou não, o Hugo Bill não passa de 7, 8 mil votos. Né? Então, há uma fatia grande de um eleitorado do nosso partido, simpatizantes do nosso partido, especialmente do meu nome, que poderíamos buscar. Agora, eu fiz um acordo com o Hugo Bill, e até anunciei naquela reunião de mais de 500 líderes que fizemos há poucas semanas aqui do Diretório de Chapecó, lá na sede da Cooperativa Alfa, eu disse que de forma nenhuma vou ser candidato a deputado federal, desde que a minha candidatura atrapalhe o Hugo Bill. Nós não vamos correr o risco de lançar 2 candidatos e de repente não eleger nenhum. E qual o parâmetro para isso?
Bom, o parâmetro é uma avaliação que nós estamos fazendo de Caçador até o Extremo Oeste, são 112 municípios. Porque sempre nessa região nós tivemos 3 candidatos a federal. E agora temos apenas um Gubil. Então, na minha avaliação, aliás, na avaliação do Diretório Regional, cabe, com certeza, no mínimo, mais um candidato. O único componente que deixa, assim, para uma decisão ainda lá por volta de fevereiro ou março, quer dizer, um estudo mais aprofundado até lá, é de que os dois somos de Chapecó, temos o domicílio aqui em Chapecó, e isso pode, de repente, para efeito dos outros candidatos, dizer, não, mas Chapecó tem 2 e não querem deixar vaga para os outros. Então, na política, às vezes, essas nuances, esses comentários, assim, e fazem com que os líderes, o eleitor, principalmente, se dirija para um outro lado. Então, se nós vermos perigo, eu e o Hugo, de que isso ocorra, eu não vou concorrer para que ele corra o risco de não se eleger. Se a população, os diretórios que eu já estou visitando, nessa semana, inclusive, estive em Nova Erechim, Pinhalzinho e São Miguel do Oeste, acharem que cabe os dois, mesmo sendo de Chapecó, aí, evidentemente, eu vou coroar de êxito o meu desejo de, depois de mais de 10 anos, ser candidato a deputado federal e, quem sabe, me eleger. E, na minha avaliação, eu acho que cabe, tem lugar para os dois, mesmo os dois sendo de Chapecó. Mas é uma decisão que ainda não foi tomada. Este é o seu programa Pegando Fogo, o seu programa de final de noite na NET Chapecó. Nós estamos conversando com Milton Sander, presidente em exercício do PPB e possível candidato a deputado federal ou estadual pelo PPB de Chapecó. Milton, nós chegamos então ao último partido que concorre com nomes à Assembleia, à Câmara Federal, que seria o PMDB, com 2 nomes, praticamente um empate técnico entre Narciso Parisotto e Baldiceira, Flávio Baldiceira. Parisotto com 25 e Flávio Baldiceira praticamente com 23, 22,8. Um empate técnico para federal. Um empate técnico no partido do PMDB. O que isso demonstra? Olha, o Parisotto, ele é PMDBista há poucos meses. O Flávio Baldiceira é PMDBista desde a marca velha, quer dizer, desde o antigo MDB, como eles falam, o MDB histórico, que depois se tornou PMDB. Então, não há dúvida que a densidade do nome para federal, do nome do Baldiceira, na minha avaliação, vai se tornar um nome mais consistente, mais forte que o do Parisotto. Porque dificilmente, se ele for candidato a federal e o Parisotto também, o eleitorado tradicional do PMDB vai deixar de votar no Flávio Baldiceira. Em contrapartida, deixando de votar nele, votar no Parisotto. Isso, na minha cabeça, na minha análise política, não vai ocorrer. Mas, até onde eu estou informado, né, porque a gente conversa mesmo com partidos adversos, o PMDB vai lançar o Parisotto para reeleição à estadual e não à federal. Aliás, o próprio Parisotto já tem dito isso por aí várias vezes, inclusive nesse programa. E vai lançar o Flávio Baldiceira, junto com o Valdir Colatti e o Neuto de Conto, aqui pelo Oeste, para deputado federal. E também o Justiniano Pedroso, ali da região do Vale do Rio do Peixe. Essas são as informações que eu tenho, porque eu tenho percorrido a região e me encontro não só com os meus companheiros, mas também com os meus adversários e trocamos ideias sobre esse assunto. Olha, rapidamente, Milton, nós vamos fazer uma análise sobre os candidatos a deputado estadual do PPB apenas, tendo em vista que o nosso tempo já está terminando. Nós teremos hoje Milton Sander como candidato a deputado estadual, seria disparado também dentro do PPB com 52,8%, praticamente o mesmo percentual de votos que você teria para federal. Isso demonstra que a população, indiferentemente do cargo que vai ocupar, confia no Milton Sander. Eu fico muito feliz aí com essa avaliação, quer dizer, a gente já teve uma grande votação para prefeito, né? Fizemos quase 28 mil votos, perdemos a eleição por pouco, todo mundo sabe por quê. E todo mundo sabe que um ano depois o pensamento da população, se a eleição fosse hoje para prefeito, seria totalmente diferente o resultado, mas totalmente mesmo, né? Então, eu acho que a população tem uma estima pelo Sander, porque eu, modéstia à parte, eu acho que eu fiz muito pela minha cidade, né? Não só como prefeito, mas como professor, como advogado, como cidadão, como membro de Rotary Club, sócio de todos os clubes aqui de Chapecó, de alguns até sócio benemérito, sócio fundador da Chapecoense, fundador da nossa
faculdade, que hoje é a universidade. Então, eu tenho uma folha de serviços muito grande para o Chapecó. Eu acho que isso é uma retribuição que me alegra muito, essa confiança do povo. E pelo resultado aqui, se a eleição fosse para estadual, se eu disputar eventualmente uma eleição estadual, dá para se eleger só com os votos de Chapecó, que seria histórico um deputado estadual se eleger só com os votos de Chapecó, porque 50% dos 65 mil votos válidos que vão dar para deputado estadual, dos 80 mil, 65 serão válidos. Você fazer 50% daria mais de 30 mil votos aqui em Chapecó para deputado estadual. E eu até poderia acrescentar, se você me permitiu, Tolendão, de que, para assim, atender a curiosidade, especialmente dos meus companheiros, que às vezes a gente não pode conversar todo dia, e eles gostam de saber quais são os planos do partido, os planos do Milton Sander, há mais ou menos uma chance de 50% de concorrer a vice na chapa do Espiridião Amin, se nós concorrermos com chapa pura, quer dizer, não pudermos fazer uma aliança com o PFL, com o PDT ou com o próprio PSDB, e tivermos que concorrer com a Ângela, concorremos de chapa pura, e eu fui o vice da Ângela, e nos outros 50% há uns 40% de chance de concorrer a deputado estadual e 10% a federal. Então, esses 10% eu estou procurando na região ver, porque o meu desejo é concorrer a federal, procurando ver se não conflita, se não atrapalha a eleição do deputado Hugo Bill, a minha presença, por nós sermos os dois de Chapecó, como eu me referi antes. Então, basicamente, esse é o quadro, um ano antes do quadro das eleições, mas as modificações não serão, não existirão. E também, dos cargos que serão disputados no próximo ano, 2 eu não vou disputar. Eu não serei candidato a governador, porque o nosso candidato é o Espiridião Amin, e não serei candidato ao Senado. Agora, a vice-governador, a estadual ou a federal, nessa proporção que eu disse, a vice 50% de chance, 40% de chance a estadual e 10% a federal, numa dessas 3 posições, com certeza o eleitor vai me dar a honra de novo de eu poder lhe pedir o voto para que me dê mais uma vez a confiança no novo mandato. O que acontece, Milton, que caso seja candidato a deputado federal e não a estadual, os outros candidatos do PPB têm números bem pouco expressivos, percentuais de votos. Sim, isso é natural por causa da minha presença. Na hora que eu não for candidato a deputado estadual, quer dizer, for a federal ou a vice, naturalmente o nosso candidato vai subir, tranquilamente. É só fazer uma pesquisa deixando o meu nome fora, dentro do PPB, que naturalmente o nome do Berdian, do Antonini, do Hélio Cela, do Márcio, ou do Horacílio Costela, que foram da própria Uda, que foram os nomes que mais ou menos colocaram à disposição, na eventualidade de eu não concorrer, eles vão subir naturalmente, vão para 15%, 20%, no mínimo. Hoje nós teríamos aqui o Aldir Berdian com 6,5% e o Márcio Sander com 4,4%. Qual dos dois se beneficia no caso de Milton Sander não sendo candidato a deputado federal? Não, acho que nenhum, porque nós no PPB, nós não temos nenhuma panelinha, como se diz, ou vender espaço, ou entregar espaço. Quer dizer, é candidato do partido, não importa quem, aquele vai receber o nosso apoio. Então, para mim, será indiferente trabalhar para estadual, para qualquer um daqueles que será ungido, escolhido pelo nosso diretor. Mas vai ser lançado o candidato? Ah, sim, nós teremos um candidato com reais chances de se eleger, seja Milton Santos, seja Berdian, Márcio, enfim, esses nomes que eu me referi, não há dúvida nenhuma. Rapidamente, Milton, nessa semana o vereador do PPB, o ex-vereador do PPB, Jair Balbinotti, pediu desfiliamento do partido, se desligou do PPB, saindo do PPB. Há quem diga, com alguma ponta de maldade, que isso veio até purificar o partido. Como que o senhor encara a questão da saída de Balbinotti? Não, em absoluto, eu não vejo assim. Eu já vim alertando o nosso partido e tive até uma conversa umas 2 semanas atrás com o Balbinotti. Ele se sentia numa situação quase que constrangedora, porque nós somos adversários do Paulo Afonso e vamos ser mais forte ainda quando se aproximar a eleição. O guia, não só religioso, mas político do Balbinotti, não é o nosso partido, é o deputado Parisotto. Nós temos que ser muito francos, né? Ele foi levado como candidato
do nosso partido pelas mãos do Parisotto. O Parisotto está no PMDB hoje. Então, mais cedo ou mais tarde, nós teríamos que discursar na Câmara contra o PMDB, e ele, estando no nosso partido, não podendo falar contra o PMDB, porque o seu líder maior, como disse, religioso político, é o Parisotto, está no PMDB. Então, nós recebemos com muita naturalidade, eu não tenho assim nenhuma queixa do Jair, não, ele fez um bom trabalho, vai continuar fazendo um bom trabalho, né? E em política tem um ditado, Tolendal, o tempo é o maior juiz. Eu tenho algumas avaliações, recebi até algumas informações perigosas assim, sobre o aspecto do que levou assim, agora a saída do Balbinotti, né? Mas eu já estava prevenido, eu recebi com naturalidade. Então, essas informações que eu recebi, até por escrito, né? Assunto até um pouco delicado, eu guardei na gaveta, chaveei na minha gaveta particular e vou dar um tempo. O tempo vai ser o maior juiz. Eu acredito que o Balbinotti saiu apenas e exclusivamente porque ele não tem, na minha avaliação, ele não tem como ficar contra a linha que o Parisotto segue, porque ele é o seu líder. O PPB distribuiu nota à imprensa na última quinta-feira, dizendo sobre o absurdo que é o aumento do IPTU. Como presidente em exercício do PPB, qual a sua avaliação? Olha, é voz corrente na cidade agora, que não tem cabimento a inflação quase zero. O prefeito manda uma proposta de reforma tributária, onde o carnê do IPTU, em alguns casos, vai aumentar mais de 200%. Né? E depois é o seguinte, até poucos dias na eleição, o PT dizia o seguinte, que a prefeitura, o Berdiano, estava cheio de dinheiro, que a prefeitura tinha cheio de dinheiro, tinha até uma mala preta, que eles não sabiam onde é que andava tanto dinheiro. Ora, hoje a prefeitura, nesse ano, nós temos dados, ela está arrecadando mais do que no tempo do prefeito Berdiano. Nesses 11 meses, ela já arrecadou mais do que o Berdiano arrecadou em 11 meses do ano passado. E agora ela vem pedir quase 200% na maioria dos carnês de aumento de imposto. Isso não tem cabimento, quer dizer que nós vamos votar contra. Os vereadores do PPB, eu tenho já a notícia de quase todas as bancadas, nós não vamos aprovar. Até porque é uma tradição em Chapecó, sempre que quer se mudar o valor do IPTU, de um imposto, se começa a discutir durante o ano, já no início do ano, com a associação comercial, com o clube de diretores lojistas, com o sindicato imobiliário, o pessoal aí que vende imóveis, né? Porque se vende muito imóvel em Chapecó, porque os imóveis valem bastante e o imposto não é exagerado. Então, Coronel Freire, São Carlos, Nonoai, Concórdia, tem muita gente que todos os anos vem comprar. Ora, se aumentar demais o imposto, os primeiros que vão fugir, os primeiros que vão quebrar em Chapecó é o setor das imobiliárias. Não vão vender para mais ninguém de fora. E aqui em Chapecó os negócios são poucos, um que compra pouco um do outro, mas os negócios são de fora. Então, não houve discussão nenhuma, mandaram em cima, no último dia, em cima do laço, como se diz, a proposta de reforma tributária, então nós vamos votar contra. O ano que vem podemos discutir, começa a discutir em janeiro, e lá para setembro, outubro, manda para a Câmara o projeto, de acordo com todas as lideranças, né? Aumenta onde precisa, mantém o mesmo preço onde precisa, e assim por diante. Mas do jeito que veio, o PPB vai votar unanimemente contra, pelo absurdo que é esse aumento do IPTU proposto pelo tal do Partido dos Pobres. Meus amigos, você está assistindo o programa Pegando Fogo. Nós tivemos a honra de conversar com o Dr. Milton Sander, presidente em exercício do PPB e possível candidato ou a vice-governador, deputado federal ou estadual, como ele mesmo falou. Dr. Milton, foi um prazer, um minutinho para as suas considerações. Tá bom, eu deixo o meu boa noite, quero agradecer a atenção dos telespectadores e aqui da agência a atenção honrosa de mais uma vez o convite que me fizeram. Amigo telespectador, nós vamos a um rápido intervalo comercial e nós logo voltamos com o programa Pegando Fogo.